Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Os irmãos ali a Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Atos 5. Versículo 42. Atos, capítulo 5, versículo 42. Amém? Diz assim: e todos os dias do templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E através desse versículo, gostaria de falar algumas coisas sobre, bem tema aqui, a família e a igreja, baseado nesse versículo, que diz: e todos os dias do templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acham que é possível existir família sem igreja? É possível existir uma família sem ela estar reunida na igreja? É possível. Mas é possível existir a igreja sem a família? Então, é possível. De uma maneira ruim, porque a vida sem Jesus não é boa, mas há famílias sem igreja. Mas é impossível a igreja sem a família. Então, vou tentar passar para os irmãos, algo para a nossa própria conscientização, como é importante a família estar na igreja, toda a família, A família é composta, aqui nós vamos falar da família em geral, da família cristã, dos irmãos, das irmãs, mas quão bom seria que toda a família participasse da igreja, como um corpo só. Aqui, não é possível separar a igreja da família. A família é a obra-prima de Deus. Ele o instituiu usando a plena execução de seu plano redentor. Então, desde o começo, o Senhor ele já planejou a família. Primeiro ele planejou a família, depois ele planejou a igreja. Porque não haveria este órgão sem esta família. Então, desde o começo, o plano de Deus sempre foi a família. Todas as outras instituições humanas foram criadas a partir da família. Tudo começou a ser depois da família. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Gênesis. Nós vamos ler alguns versículos depois, para comprovar isso daí. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o povo de Deus foi formado através da família. A igreja passou a existir quando? A primeira igreja ela passou a existir no dia de Pentecostes, quando o Senhor derramou ali o seu Espírito Santo. Ali os discípulos estavam reunidos, todos no mesmo lugar, e foram cheios, e a partir dali eles saíram ensinando, e fazendo o lugar onde eles paravam, eles abriam trabalhos, que fosse a maioria deles eram nas casas. Ali Deus já mostra a preciosidade da família, na casa, no lar. E ali começou a igreja, mas a família, para nós termos bem gravado, ela começou lá no princípio. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem e a mulher, e Ele disse para o homem e a mulher: multiplicai-vos e enchei toda a terra e tomar conta de tudo. Ali começou a família, uma união, não começou nada só. A igreja, aqui na terra, na Bíblia, ela é chamada de família. A família de Deus, nós somos chamados por Deus. Na Bíblia, a família de Deus, a igreja. O Senhor nos considera a família dele. Vamos ver aí, o irmão lê para mim em Efésios 2:19, primeiro. Isso, pode ler. Assim que já não são estrangeiros, nem
estrangeiro, mas somos concidadãos da família de Deus. Olha a importância da família na igreja, olha como o Senhor nos considera. O Senhor nos considera a família dele. Ele como ser maior e nós todos dependentes dele, a família dele. Então, olha com que zelo que o Senhor ele trata a família, e nós vamos ver aqui que como o Senhor também gostaria que particularmente dentro dos nossos lares fosse feito do mesmo modo, né? Que se começar tudo lá dentro do nosso lar, com certeza quando chegar aqui na igreja, que só é uma sequência da nossa vida, as coisas seriam diferentes. Porque aqui nós vemos que nós somos chamados a família de Deus. E a igreja auxilia a família, mas a família também auxilia os departamentos da igreja. E ambas são projetos de Deus e requerem toda a nossa atenção. Assim como nós temos que ter atenção quem é mãe com os filhos, com os afazeres, também a igreja requer uma atenção. A igreja de Deus, o seu irmão. Quando eu falo igreja de Deus, não estou dizendo tempo, eu estou dizendo os irmãos. E o tempo também em si, no trabalho manual. Já pensou se dentro de uma família, vou citar a minha casa, o Edson querer ir para a igreja e eu querer ir para o clube, como será que ficaria a cabeça dos meus filhos, né? Ou vice-versa, ele querer ir para o clube e eu querendo vir para a igreja, como que será que seria essa família? Como que será? É tão difícil. O irmão Pedro tem a mãe que não é cristã, é difícil, né, irmão Pedro? O irmão Pedro quer orar, mas ela não entende porque ele está orando, acha que ele está louco, e é um conflito, é uma discórdia, é um negócio muito ruim, é um negócio trabalhoso, mas essa não é a vontade do Senhor, por isso que no tempo certo, o Senhor ele salva os nossos, né? Não é possível separar a igreja da família, não é hipótese alguma. Não tem como você ser família de Deus aqui e ser outra coisa lá no lar, não tem como. Não tem como ser família de Deus aqui e não ser lá. Não tem como ser lá e não ser aqui. Não tem como fazer, não tem, porque uma é auxiliar da outra, porque somos filhos do mesmo pai, somos partes da mesma família. É diferente a nossa família aqui, como nós de Porto Ferreira, nós brasileiros. Tem como nós termos uma boa comunicação com pessoas dos Estados Unidos? Se eles chegarem aqui, agora você consegue se comunicar? Você que não tem o inglês, é possível? Não é possível. Não é possível. Então tem que falar a mesma língua, o mesmo vocabulário, tem que estar unido na mesma coisa, no mesmo propósito, que é desde lá no começo. Então não é possível separar cada um. Vocês não sabem a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 28. Quem achou pode ler. Gênesis 1, 27 e 28. Ele criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Então, Deus ele fez primeiro o homem e a mulher para dominar. Ele tinha criado os animais, ele havia criado a natureza, mas precisava de alguém para dominar. E o homem sozinho em si também não poderia dominar por causa da solidão. Então ele colocou uma disjuntora, uma pessoa para estar ali auxiliando, já compondo ali a necessidade de sempre da gente sabermos que nós, seres humanos, somos dependentes, nós não somos independentes, nem humanamente falando e nem espiritualmente falando. Nós, seres humanos, não fomos criados para viver sozinhos, isolados, nós somos criados para viver em conjunto. E esse conjunto dependente de Deus, esse era o propósito de Deus. Que o inimigo veio mais tarde e não frustrou os planos de Deus, não. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus já tinha, como dizem, o seu caminho no meio da tormenta. Deus já sabia o que fazer. Nada passa desapercebido, não. Deus não cochilou, não. O diabo foi lá. A gente que cochila, o diabo planta, mas isso não aconteceu com Deus, não. Deus já sabia de tudo que ia acontecer
E ele deixou por quê? Porque ele nos quer adoradores, né? E não robôs, e não mecânicos. Ele não mandou, né? Ele deu a dádiva, ele é diferente de eu mandar, como eu pedir para você fazer algo, como eu te deixar na liberdade de fazer algo. Mas a prioridade de Deus sempre foi a família. Na família de Adão e Eva, ele queria que governasse a terra. Ele queria que desse nome aos animais, ele queria que cuidasse, como os irmãos bem sabem. E depois veio Abraão e Sara. O que ele queria de Abraão e Sara? Ele prometeu ali que daquela família ele faria uma grande nação. Vamos ver lá, ó, em Gênesis 17. Gênesis 17, do 1 ao 6. Quem quiser ler, pode ler. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. De dois homens, Deus podia ter falado assim: olha, eu criei Adão e Eva, e agora tem aí já uma nação já, mas agora Deus, eu Todo-Poderoso, eu sou o Criador de tudo, agora eu vou fazer uma nova nação. Não, ele deu esse privilégio para dar para um homem: de ti eu farei uma grande nação. Por quê? Porque Abraão era considerado família de Deus. Então o Senhor, ele não coloca pequenas coisas na nossa vida, ele nos dá grandes coisas nessa vida. O Senhor, ele não vê a gente como um ser inferior. O Senhor, ele vê a gente conforme ele criou lá no começo. E assim fez Deus, o homem na sua imagem e na sua semelhança. É assim que Deus nos vê. Ele vê-nos, sim, inferiores na capacidade, às vezes, de sofrimento. A gente não é onisciente, não somos onipresentes, não somos onipotentes, nunca igualaríamos a Deus. Mas ele não nos vê como um ser menor, um ser inferior. O diabo fala que nós somos um ser inferior, que nós somos menores, que a gente é, como diz o vocabulário, que é a rapa do tacho, é aquilo que sobrou. E não é verdade. Desde o começo, quando o Senhor, e por isso que o diabo ele tem raiva do ser humano. Porque Deus, desde o começo, quando criou Adão e Eva, só deu trabalhos específicos, deu trabalhos grandiosos. Porque imagina, a gente não vê o mundo aí como é. Imagina colocar nome em cada animal que existe na face da terra. Não é Porto Ferreira, não é o Brasil, é a face da terra. Imagina dar nome aos pássaros, dar nome aos rios, falar a qualidade da fruta. Olha a inteligência que Deus deu ao mundo. E enquanto Satanás só sabia enganar, viver daquilo que às vezes nós deixamos cair. Palavras nossas que às vezes caem ao chão. Ele só consegue viver de resto. E nós não. A cada um de nós, o Senhor deu trabalhos grandiosos, deu coisas grandes, não deu nada pequeno. E para Abraão e Sara, a mesma coisa. Sara sendo estéril, Abraão já velho, ela também. E o Senhor olhou para ele e falou assim: não, de ti sairá grande nação, príncipe e reis. E foi o que aconteceu. Deus deu coisas grandes dele. Por quê? Já mostrando que a família é em primeiro lugar. O Senhor pegou aquela família, daquela família fez outras famílias para o seu reino. E também no Novo Testamento, José e Maria. Você acha que Deus precisava de Maria e José para trazer o Salvador ao mundo? Não precisava. Ele não precisava do ser humano. Se o Senhor quisesse, do mesmo jeito que ele subiu aos céus, ele tinha descido. Ele não precisava nascer como eu e você. Mas o Senhor mais uma vez provou que ele tem prazer no ser humano, que é a criação mais perfeita que ele criou e a criação que ele mais ama.
E ele usou ali Maria para dar luz ao seu filho Jesus. Tem que estar lá em Mateus, os irmãos podem abrir, Mateus capítulo 1, do 18 ao 21. Algum irmão, se quiser ler, Mateus 1, 18 ao 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuizarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente, e projetando nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe-porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja Deus. E além de tudo, ainda teve o zelo, né, de mandar o anjo lá para lá, conversa com José, instruir ele, explica muito bem para ele tudo o que está acontecendo. Que isso daí é fruto do Espírito Santo, que ele pode desposar dela, que ele pode tomar ela como sua esposa, como já era, né? Porque que o filho que sairá do ventre dela vai ser o salvador do mundo, vai salvar você, vai salvar a sua casa, vai salvar os seus familiares. Olha o zelo, o cuidado de Deus, a preocupação de Deus conosco. Ele mandando em nós, tendo o poder de destruir as nossas vidas, a hora que Ele bem quisesse, poder de tirar o nosso fôlego de vida, porque foi Ele quem soprou em nossas narinas, poder de todas as coisas. Olha o zelo que Ele teve. Ele, não, vai lá, anjo, vai lá e fala para José. Não deixa ele abatido, não deixa ele pensando coisas, não. O Senhor é assim. O Senhor não gosta de te ver abatido, não gosta de te ver em dois pensamentos. Ele envia até hoje os seus anjos para nos confortar, para nos dar a direção daquilo que nós vamos fazer. Por quê? Porque nós somos a família de Deus. E nós somos a família de Deus constituindo a igreja de Deus, zelando pela igreja de Deus. E às vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós tentamos quebrar essa família de Deus. A gente vê aqui que o Senhor, Ele não mandou o anjo. Vai lá, fala assim para José: ó, José, fala para o anjo assim: José, se você quiser, você pode ficar com ela, mas também se você quiser largar, com medo dos comentários, com alguma coisa que vai acontecer, você não é obrigado, não. Não, o Senhor, Ele não falou isso. Porque isso é a tendência do ser humano, não é? O Senhor, Ele nos dá a palavra exata. O ser humano, sempre quando vai falar alguma coisa, sempre dá dois caminhos, duas opções, duas trilhas, tudo dois. Nunca falar afirmativo é assim, é muito difícil. Mas sempre dá dois caminhos. Às vezes você vai firme para falar alguma coisa, e de repente você já muda naquele processo. A gente sempre tem, né? Isso é nosso, a gente sempre tem dois caminhos, duas opiniões, e às vezes isso, às vezes não. E isso atrapalha na nossa família, atrapalha na família da igreja, atrapalha na nossa família dentro do lar, porque a opção dada é uma coisa muito ruim. O Senhor disse assim para ela, o Senhor não deixou opção para ela: ó, você vai lá, se você quiser, for atentada, você vai falando: não, desse fruto não comereis. Ele não deixou um ponto de interrogação, ele deixou um ponto de afirmação. Ele afirmou: ó, o dia que comer, certamente vai morrer. Ele disse: vai morrer. Aí o diabo falou para ela: será? Não é nada, porque ele sabe que você vai perecer. Ele já mostrou outro caminho para ela. Então nós temos que ter cuidado com os caminhos que nós mesmos abrimos, com o poder da nossa palavra, com a nossa boca. Nós mesmos, dentro dos nossos lares, abrimos alguns caminhos a qual a gente depois não vai conseguir seguir. É a mesma coisa de quem tem filho, sabe? Se você falar para o filho: se você quiser ir na igreja, vai. Se você não quiser, não vai. Logicamente ele não vai vir. Porque a tendência é não vir. A tendência é ficar descansando, a tendência é ficar conversando com um amigo. E não é o normal do ser humano, não é anormal. Mas cabe a nós pedirmos direção de Deus, nós que temos filhos, pedir a direção de Deus e dar somente um caminho. Porque o segundo caminho já vai vir na vida deles mesmo. Você dando, não dando, já vai vir na vida deles. Mas cabe a nós pedir a mente de Cristo e lhe dar somente um caminho. Né? Nunca ser uma coisa aqui e outra
lá fora, porque isso eventualmente já vai acontecer, porque é tendência do ser humano, mas não pode haver exceções. Aqui diz assim, ó, muitas cenas do ministério de Cristo, pregação, ensino, milagres, refeições, descanso, ocorreram em lares, envolvendo a família inteira, isto é, seus membros em geral. Isso pode ser facilmente visto nos evangelhos, quando ele, da destra do Pai, enviou o Espírito Santo para formar a igreja no dia de Pentecostes. Seus discípulos estavam reunidos e assentados numa casa de família. Então, é unido, não tem como. A passagem doutrinária sobre a família, que depois nós vamos ler, que está lá em Efésios, nós vemos que num lar verdadeiramente cristão, o marido e a mulher, no seu modo de viver e de agir, figuram para a própria família, para a igreja e para o mundo. A união mística, perene e profunda entre Cristo e a sua igreja. A clássica passagem trata da família cristã, entretanto, o nome igreja é mencionado 6 vezes. Isto revela que a família e a igreja são entidades não apenas associadas, mas entretecidas e interdependentes, são ligadas. Então, dentro do lar, o esposo e a esposa começa ali. A formação da igreja, a igreja começa ali. E dali parte para aqui, que é a igreja do templo, parte para onde você trabalha, parte para onde você convive, e aí vai partir. Mas começa ali, né? Porque foi ali que o Senhor também começou. Em termos humanos e terrenos, a igreja depende do lar, assim como o lar é dependente da igreja. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. O que quer dizer? Não fracas, aqui eu quero dizer, que os irmãos não interpretem mal, não fracas dizer porque a fraqueza espiritual ela vem sobre a nossa vida, porque são as provas espirituais. Mas assim, nesse fraco na fé, que quer dizer? Aquele que já não sente mais o prazer de estar, né, o desejo de estar, o porquê, perdeu o foco que é Jesus, né, esse enfraquecimento espiritual. E isso é muito perigoso, porque o que o mundo faz? Um homem não cristão, ele não tem qualquer manjar que é oferecido a ele pode negar 1 ou 2 vezes, mas logo ele cede. Isso mesmo também para a mulher. Mas se ele está baseado em Cristo, ele sabe que ele, além de não ofender a família, estragar aquilo que o Senhor deu para ele também vai perder a comunhão com o Senhor. E tem o Espírito Santo de Deus que também fala no coração. Então é muito importante manter essa fé, manter essa união. E o que a gente vê muito hoje, eu vejo bastante isso, é um querer e o outro não querer. O inimigo ele tem trabalhado assim. Um quer e o outro não quer. E o Senhor não instituiu assim. O Senhor ele nos fez quando nós deixamos o nosso pai, a nossa mãe e nos unimos, para viver juntos. Para fazer, quando está na igreja, para fazer a obra junto. É sofrer as penalidades junto, é sofrer as angústias junto, é participar do gozo junto, da alegria junto. Então temos que sempre, o Senhor fala, é bom, melhor que seja 2 do que seja 1, para que se porventura um caia, o outro esteja com a mão estendida para poder levantar. Mas se o outro também se enfraquecer com os problemas, quem vai levantar quem? E isso eu trago também para a igreja. Se um enfraquecer, o outro enfraquecer, o outro enfraquecer, o outro enfraquecer, acaba a igreja espiritual, a igreja de Deus. E com isso acaba também as famílias. Quando a gente não vê aí, esses dias, acho que foi segunda passada, que nós fomos fazer, ou foi a passada ou foi a outra? Foi a passada, né, irmã Sebastiana, que nós fomos lá na casa daquela senhora? Uma tristeza, um moço jovem, bonito, cheio de vida, a mãe também, e vivendo problemas terríveis. E não consegue mais se afirmar. Porque no momento, irmãos, a igreja é como se fosse, o Ed sempre fala, como se fosse um grande guarda-chuva. Às vezes está caindo raio, tempestade, está difícil, mas você está ali debaixo dele, você tem uma proteção. Só que se você sair, você está sujeito a se molhar, sujeito a enfermidades, então é melhor ficar ali. Mesmo que esteja parecendo
porta, poderia ser um abrigo em vez de um guarda-chuva, é apenas um guarda-chuva, mas você está ali, Deus está te sustentando ali, você está firme ali, e é tão difícil voltar, é que nós não conseguimos ver isso. É fácil a gente se distanciando, a gente vai perdendo algumas coisas no decorrer da nossa caminhada, da nossa fé cristã. Porque nós somos frágeis, nós somos falhos, nós dependemos da misericórdia, da carência de Deus, mas sempre, principalmente o casal, quando não, sempre tem que estar ajudando um ao outro, porque não é fácil. E um lar destruído, misericórdia, é os filhos destruídos, é uma vida destruída, é a igreja destruída, é o coração de Deus entristecido, é muito difícil. Cada lar cristão é uma igreja. Lar, aqui está dizendo que vem do latim lare, que significa uma parte da cozinha, onde antigamente, o povo antigo, o que eles faziam? Era aqueles fogão, como se fosse um fogão de lenha, vamos por assim, e eles esquentavam ali dentro da cozinha, e a família se achegava ali. Era ali para comer, era ali para conversar, porque estava quente, estava unido. Então, por isso, no lar, vem de lar, significa isso, a união. Então, no lar tem que ser uma união, um lugar de aconchego, um lugar de amor, e assim tem que ser na igreja, porque se Deus diz que nós somos a família dele, e ele vem até nós através da igreja, deste órgão instituído, para nos abençoar, porque a Bíblia diz que aqui o Senhor nos ordena a bênção e a vida eterna para sempre. Então, nós temos que estar assim. O lar, pois, é um ambiente onde vive a família. Ele deve ser aquecido não só pelo amor do Espírito, mas também no coração humano, o calor humano, hoje tão raro e que tanto ameaça a família. Cada lar cristão deve ser aqui e agora uma igreja do Senhor em miniatura, onde Deus seja conhecido, refletido, visto, obedecido, amado, a piedade seja cultivada e o cristianismo bíblico praticado. Então aqui é um lar, onde o central não é um fogão de lenha, não é uma lareira, não é uma lata com fogo, ou não é gravetos, mas é Deus. É o próprio Deus. É dele que emana o calor, é dele que emana a paz, é dele que emana o sustento para a nossa alma. E quando aquela família ficava toda reunida naquele lugar onde havia o fogo para esquentar a família, que nós também possamos esteja reunidos do lado de Deus, trabalhando em prol de Deus, para que nossos corações também sejam aquecidos, para que a fraqueza, para que a frieza não entre em nossos corações e não venha nos desanimar, para que a nossa casa seja feliz, possa dizer que nem o Josué, eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, nós serviremos, nós estaremos sempre, mas para que isso aconteça, Deus, Ele tem que ser o nosso lar, nós temos que estar aqui unidos a Ele, para que o calor dele venha aquecer nossas almas. Que aonde há o fogo do Espírito, o diabo não entra não. Onde há a chama do Espírito Santo, o diabo ele não entra. As setas dele são queimadas antes que chegue até nós. Que ele não desiste de nossa seta na nossa vida. Mas se nós estamos aquecidos com o fogo de Deus, as setas eles são destruídas antes de entrar na nossa mente, entrar no nosso coração, fazer parte da nossa vida, porque nós estamos aquecidos pelo fogo de Deus. A família na igreja primitiva, vamos ver como que era. A igreja nasceu em um lar. A igreja, em sua expressão visível e local, nasceu em um lar, como já vimos lá em Atos. Era o cenáculo, um compartimento amplo, acolhedor, mobiliado, arrumado para a ceia. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, provavelmente por razões financeiras, já que era difícil comunidades pequenas e pobres, que normalmente compunham as igrejas locais, construírem templos, não é que nem era hoje. Não tinha como, e também era até proibido, como é em muitos lugares hoje. Então, começava no lar. Mas não que seja desmerecido, mas sim cumprindo aquilo que o Senhor quis desde lá no começo. Eu creio que Deus ele nunca quis grandes templos, grandes monumentos, enfeitados de ouro, cadeiras maravilhosas, púlpitos lindos, não. Porque isso é uma grandeza humana. A gente faz porque para Deus tem que ser o melhor. Mas o que Deus queria realmente era uma casa, era um lar, onde o centro das atenções fosse Ele, onde a adoração fosse Ele. Quando Adão e Eva pecou, que o Senhor colocou um anjo ali no jardim do Éden, Adão não deixou de sacrificar o Senhor, de adorar o Senhor. E havia uma separação agora, mas ele buscou que essa chama sempre ficasse na vida dele.
Mesmo que as lutas começaram a vir, as dificuldades pelo seu próprio pecado, começaram a vir, mas ele insistiu ali, para que essa comunhão. E ele não criou grande templo ali. A gente vê que Abraão, que Isaac, que os antigos não criaram grandes templos. Davi criou grande templo para adorar, Salomão, né? Criou grande templo para adorar o Senhor. Mas veja que dali começou os problemas da grandeza. Então o que o Senhor quer na realidade é a sua vida, é a minha vida aconchegada a Ele, como nos dias de frio, aconchegada a uma lareira, a um cobertor bem quentinho, como se Ele sentisse assim. O Senhor Deus, Ele quer nos sentir íntimos dEle, amigos, filhos dEle. Ele diz que nós somos a sua família. Coisa mais triste dentro do lar, que muitas das vezes acontece, porque não tem lar que não tenha uma confusãozinha aqui, outra ali. Mas a coisa mais ruim é quando está tudo disperso, desorganizado, um conversa com o outro, está aquele clima ruim, aquele clima tenso. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Quantas vezes ficamos sem falar com Deus? Às vezes a gente passa por descuido, às vezes até mesmo sem querer, a gente não conversa com aquele que está dentro da casa da gente, por motivos humanos mesmo, que acontecem no dia a dia, somos seres humanos. Mas imagina, a gente faz isso com Deus. Deus às vezes passa ali o tempo todo do seu lado, você senta, levanta, vai dormir, acorda, e Ele está ali. Como se Ele fosse aquela mobília que você não gosta mais nem de olhar para ela. Às vezes nós fazemos isso de Deus. A gente apaga ali a lareira e não quer mais saber do calor. Nós queremos nos esquentar com outras coisas. E às vezes nos esquentamos com a ira, com a murmuração, com tanto que vem, esquenta mesmo, mas é de raiva, esquenta. E ali você vai dando lado, e aquele calor, que é o calor do Espírito Santo, que é o calor de Deus, é o calor que aconchega, é o calor que tira toda a dor, é o calor que traz paz, isso a gente já não começa a ver mais. Mas que Deus, nesta noite, Ele venha nos guardar, né? Que nós possamos, através dessa palavra, saber que o Senhor é a nossa família, que a igreja é a nossa família, que nós somos prioridade de Deus, que Deus nos ama, que Deus Ele quer o tempo todo estar no meio de nós, Ele quer e Ele está dentro de nós, Ele não nos abandona, nós não somos restos nenhum, nós somos preciosos para Deus. Agora, a família do Novo Testamento. Havia uma perfeita integração entre a família e a igreja. Tão perfeita que era difícil saber onde terminava a igreja e começava a família. Porque eram todos unidos, todos juntos. Não tinha essa divisão, que nem hoje em dia, né? Há 3 aqui, 4 ali, 5 ali, 6 ali, 2 ali. Não tinha isso. Você nem sabia quem que era parente, quem que não era parente. Quando eu ia na igreja com a minha tia Lúcia, e ia saudar com a paz do Senhor, tudo, mas depois você ia ver, era primo do primo, amigo, igual, era tudo parente, era tudo ali junto, e antigamente era assim, e só que você não sabia onde começava, não dava para entender onde terminava por causa do amor. Ninguém queria saber, por exemplo, se Paulo pedisse para ajudar o irmão fulano, ninguém queria saber para que o irmão precisava daquilo. Hoje em dia, para ajudar o irmão, a pessoa quer saber por que ele não tem. Será que é uma aprovação de Deus? Será que realmente ele precisa? Será que ele vai fazer falta para mim? Ele que vai trabalhar? É assim. É um desamor. A gente não é mais família. Família, que a família ajuda um outro e a família não precisa saber. A Bíblia diz que a tua mão direita faz, não sabe o que esquerda. Não precisa saber. Ninguém precisa saber. O único que precisa saber é Deus. E Ele já sabe de antemão se nós vamos fazer ou não. Então não precisa ficar falando nada. Mas é o fazer. Né? Por que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer. Eu vou fazer pelo seu contrário. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Mas você precisava? Não, humanamente falando, até não precisava, mas nós vivemos pela carne, pela lógica humana. Nós deixamos de viver pela lógica humana quando nós aceitamos a Cristo. Porque o Evangelho é loucura. Quem te fala que Jesus morreu lá na cruz, por amor de todos nós, derramou o seu sangue? Não, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E você viu? Não, também não. Então, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Olha, ele está aqui, você está vendo? Não, também não. E aí? Se nós formos olhar pela lógica, nós ficamos na igreja? Não é visível, é invisível. E a comunhão deles também, eles não queriam saber para que era, ou para que não era, se precisava ou se não precisava, era o amor e compartilhar. Por isso que o Senhor fala que aquele que mais tem, mais é dado, cabe aí também. E aquele
gente não pode ganhar nada com a mão assim. A gente só está pronto para receber quando estamos com a mão assim. E se está com a mão pronta assim para receber, é porque está com a mão aberta para doar também. E isso não é materialmente só falando. É humanamente, é espiritualmente, é se doar para o amor de alguém, é se doar para alguém, é um tempo doado para ouvir a voz de Deus, principalmente para falar com Deus, para ler a Bíblia, preocupado com tantas coisas. E o mais importante, que manda em todas as coisas, gente, é a mesma coisa de eu querer trabalhar, de nós queremos trabalhar numa grande empresa. Aí a gente se preocupa, não se preocupar com o uniforme, não se preocupar em mandar o currículo, mas se preocupa, mas será que o patrão lá vai me aceitar? Então vamos orar, né? Tem que ter uma preocupação, alguém vai ter que te aceitar, não é eu querer e eu entro, é alguém vai ter que me aceitar. Será que Deus está aceitando as nossas atitudes para com Ele? Tem alguém que tem que nos aceitar, é Ele que tem que nos aceitar, não nós a eles, né? Porque nós somos falhos, mas Deus sabe que nós não somos perfeitos, por isso que Ele fala que nós somos santificados dia após dia, até quando estiver na fase de varão perfeito, aí Ele nos toma para si. Que esse exemplo dessa igreja possa ser seguido rigorosamente. Só pode haver uma igreja forte espiritual se as famílias também estiverem fortes espirituais e entre elas houver perfeita harmonia. E se é verdade que a igreja local é visível, procede do lar, logo que ocorre diuturnamente, todos os dias na família, refletirá também a igreja. Se a igreja é composta de família, a sua família também vai refletir a igreja. Se o que acontece lá, o que você profere aqui, também vai acontecer lá. Nós não temos que eu vou lá e eu só tenho lá, quando eu digo em casa é tudo diferente. Eu não digo no lar que tem um crente e depois tem muitos que não são. Aí é você e Deus, o Espírito Santo te ajudando, você pedindo graça, você não desistindo deles, mas mesmo assim você reflete a igreja lá. De todo jeito, a igreja não deixou de ser a família, você reflete ela lá. E é assim que nós vamos prosseguindo. Através do seu bom testemunho perante o mundo, de uma vida no santo temor de Deus, da obediência, das doutrinas bíblicas, observância das normas da igreja local, através do seu pastor, uma vez que tudo esteja conforme com a sã doutrina. Porque há muitos também que proferem uma doutrina que não existe, que são incentivadores de milagres que não vão acontecer. Eu sempre costumo dizer que o Senhor Jesus, Ele faz milagre, mas mágica não, Ele não é nenhum mago, não é um feiticeiro para fazer mágica naquilo que você não quer. Eu desejo que esse copo, o Senhor vai transformar ele em ovo. Para que o Senhor vai transformar um copo em ovo? Que fundamento, para que isso? Então, tem muitos crentes, infelizmente, que não estão querendo o milagre de Deus, mas estão querendo que Deus faça uma mágica na sua vida sem ele querer uma mudança. É que Deus faz assim, não, o Senhor, Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos conscientiza da verdade, nos conscientiza do caminho que nós trilhamos. Enquanto nós estamos enfraquecidos e cansados, o Senhor nos toma pela mão e diz, não, vou mandar mais um pouquinho porque você vai tirar. Porque esse é o papel da família. Quando o filho começa a andar, aprende a andar, a mãe não fica mais segurando ele. Enquanto ele está ali, dando os passinhos, toma para cá e toma para lá, e tropeça ali, esbarra ali, a mãe tem aquele cuidado. Mas depois que ele firmou as pernas, a mãe já não fica muito mais atrás. Porque aí ela tem outros afazeres, ela tem outras preocupações com ele. Mas isso não diz que se ele cai, a mãe deixa ele só porque ele aprendeu a levantar. A primeira coisa que ela faz é sair correndo e pegar ele. E assim é Deus. Não é porque você já firmou os seus pés que Deus te deixou. Que se você tropeçar, Deus não está ali, você já sabe, Deus não tem mais compromisso. Não, não é assim, a gente nunca sabe. Tudo na nossa vida é algo novo, a gente não sabe nada do que vai acontecer amanhã, a gente não sabe do que vai acontecer daqui a 10 minutos, tudo é novo na nossa vida. Tudo. Os 5 minutos daqui é novo. Eu não sei se é 5 minutos eu vou estar aqui. Tinha um irmão pregando esses dias, eu falei com a irmã, o Edson, ele tem um DVD, ele pregando, ministrando a palavra, ele praticamente se despediu da igreja, e quando ele terminou de ministrar a palavra, ele sentou do lado do pastor da igreja e o Senhor o arrebatou, levou embora. Ele estava pregando ali a última mensagem. Então a gente não sabe os 5 minutos nossos. Então não compensa às vezes a gente deixar aquilo de concreto que Deus nos deu por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer.
E hoje em dia há muitos falsos por aí que prometem coisas que não vão cumprir. Porque na nossa vida só vai se cumprir aquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir. Mesmo porque se cumprir aquilo que o homem te prometeu, você passa a descrer de Deus e crer em você e no homem. Então na minha vida e na sua vida só vai se cumprir aquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus falou e é no tempo de Deus, não é no nosso. E muitos se perdem por acreditar naquilo que o homem falou. As compensa muito mais você não ser reconhecido, às vezes você quer ser deixado de lado, você não ser nada como alguém quer dizer e ser reconhecido por Deus no tempo certo ser exaltado, do que alguém te exaltar agora e amanhã você não tem estrutura para segurar e nem a mão de Deus para te firmar, porque não foi Deus que te colocou ali. Ontem, eu, a Bruna e o Edson, nós fomos ali em Santa Rita, na casa do pastor, aí o pastor não estava ali, nós fomos nos lugares, e aí nós estávamos falando, quando a gente estava voltando, tinha uma família toda, debaixo de um pé de manga, apanhando as mangas. E aí a gente disse, quem disse que na nossa mente passava que um dia a gente ia ter condição de pegar a família e ir para algum lugar? Ninguém falava isso, ninguém dizia isso, porque uma família que comia comida de cachorro, ninguém pode pensar que no futuro vai ter alguma coisa. E muitos tinham como nada, e hoje, graças a Deus, Deus tem nos colocado no muito, eu considero isso muito. Porque nós não éramos nem dignos e nem tínhamos humanamente falando. Aí o Edson falou, nós podemos considerar rico, porque nem uma honra nós não tínhamos. E aquela família parecia estar na mesma situação. Então Deus é assim. Você agora pode achar que você tem pouco, mas Deus tem coisa excelente para a sua vida. E se outrora, com as ofertas que foram lançadas na nossa vida, nós tivéssemos aceitado, nós não teríamos nada. Nem a família nós teríamos. Nem a família. Mas Deus é aquele que no momento certo Ele mudar todas as coisas. Então compensa esperar. Nós íamos de bicicleta para a igreja, chovendo, não chovendo, né, Bel? Às vezes chegava lá, molhava as crianças. E muitas das vezes tinha que sair pela porta porque eles sentiam o cheiro do pastel, mas eu não tinha dinheiro nem para comprar massa. Quem dirá ir lá e comprar um pastel. Mas Deus não deixou de nos honrar por isso. E também Ele não ficou com dozinha, não, e falou só, eu vou te dar agora. Não. Fica firme aí, prova que Ele ama. Porque eu já te salvei, prova aí que Ele ama, que no tempo certo eu te dou todas as coisas. Hoje, graças a Deus, meus filhos são inteligentes, graças a Deus, quando que eu ia sonhar que a minha filha ia fazer faculdade? Nunca na minha vida que eu ia sonhar com aquela vida que nós tínhamos. Quando que eu ia sonhar que ela ia ter um bom emprego, meu filho também? Nunca, a gente não fez, mais Deus no tempo certo Ele faz. E Ele vai fazer muito mais, eu creio que Ele vai fazer muito mais. E Ele vai fazer na vida dos irmãos também. Porque nós somos a família de Deus e a família de Deus vive bem. A família de Deus tem paz com Deus. A família de Deus tem o Espírito Santo dentro de si. A família de Deus tem a paz dentro de si. E no tempo certo Deus faz todas as coisas. Mas se a gente tomar o trabalhar de Deus para nossas mãos e queremos nós trabalhar, vai dar errado. Vai dar errado porque o homem fala. O homem ele promete hoje, mas amanhã ele já tem outro pensamento. Assim como eu falo uma coisa hoje, é que eu estou sempre duas palavras. E eu chego ali na porta, mas eu não devia de ter falado isso, ou eu devia de ter falado isso. Os outros também são assim com a gente. Então nós temos que estar firmes só naquilo que Deus prometeu para a gente. E passar tudo o que tivemos que passar na presença do Senhor. Porque o Senhor, com certeza, Ele vai nos colocar no caminho certo. Eu não digo exaltar não, porque exaltar tem que ser somente Deus. Só Deus tem que ser exaltado. Quando o Senhor Ele fala, né, prepara uma mesa perante os meus inimigos, não é para exaltar Davi não. Não é para exaltar nem você nem eu não. É para mostrar que mesmo em meio às aflições você confiou em Deus. Não é para ser exaltado não. É para mostrar que mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, você permaneceu ali. Quando todo mundo dizia, agora ele não vem mais, agora ela não aguenta mais e agora ela vai morrer. Não, você ficou ali. Você ficou ali, você aguentou e aí os outros vão ver, mas não vão ver para você ser exaltado não. Eles vão ver que é para compreender que Deus é na sua vida e pode fazer na vida também. Porque enquanto o ser humano tem fôlego de vida, Deus sempre espera que ele chegue até ele. Deus não tem ninguém que ele Deus sempre quer que o ser humano chegue até ele. Até o seu pior inimigo, Deus também, tanto quanto ama você, tanto quanto ama a mim. Então, não é oração, né? Pedir o desejo da derrota do irmão, não é oração, né? Você
não faz parte do cristianismo. Aqui diz assim, que nós podemos, portanto, não podemos separar a igreja da família, nem esta daquela. Ambas fazem parte do grande projeto de Deus para a humanidade. Estava tão consciente disso o apóstolo Paulo que em sua epístola aos Efésios ele explica o mistério da igreja fazendo uma belíssima alegoria com o casamento. Esforcemos-nos, pois, a fim de que o nosso lar seja realmente uma perfeita simbologia da igreja. Somente assim haveremos de glorificar a Deus através de nossa piedosa atitude. O nosso lar igreja, o nosso lar lá em casa, o nosso lar como Deus, o Senhor de todas as coisas, que nós possamos fazer da igreja o lar e o lar da igreja. E esse lar nós, não somente a nossa casa, mas o lar em nós, como se fosse uma mesma família, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que a mulher aqui em Efésios, já que ele constituiu o homem como cabeça do lar, e a mulher para se submissa ao homem, a sua palavra, e Deus e Jesus como soberania de todas as coisas. Então que aí nós possamos ser assim, um considerando o outro, e saber que no final de tudo o maior é Deus. Então a esposa, o marido a Deus, a igreja aos irmãos, e os irmãos todos a Deus. E saber que tudo começou lá no princípio, quando Ele projetou eu e você, e nós vamos acabar lá do lado dele, porque Ele nos projetou para estar sempre ao lado dele. Ele não nos criou para nos lançarmos fora de maneira nenhuma, nenhum de nós. Ele nos criou para estarmos juntinho dele, do lado dele. E que nós possamos fazer assim, quando nós possamos saber que nós temos uma relação entre igreja e a família. A nossa casa é a igreja e a igreja é a sua casa. Trate a seu irmão como você trataria o seu filho, mas também trate o seu filho como você trataria o irmão, porque muitas das vezes o irmão não tem coragem de falar para o outro irmão certas coisas que tem coragem de falar para o marido, para a esposa, para o filho em casa. Então, na igreja, ele até é manso, ele até trata com bondade, ele até tenta apaziguar todas as coisas, mas ele não tem a mesma generosidade para com a sua família. E às vezes outros têm generosidade para com a sua própria família, mas não tem com a família da igreja. Então o que eu queria passar para os irmãos, eu peço a Deus que os irmãos tenham entendido. Eu sei que o Espírito Santo, eu aprendi uma coisa quando eu era convertida com o pastor Obadias, que toda palavra que sai da nossa boca, o Espírito Santo ele trata de fazer o que você precisa, o que o outro precisa e o que o outro precisa. Nem sempre aquilo que eu falei não é, algumas coisas eram que o Pedro precisava, mas outras eram que a irmã Fabrícia precisava, como o André, era tudo que eu precisava. Então é o Espírito Santo que vai repartir esse pão e vai dar a parte a que cada um precisava. Mas que nós possamos ser assim, generosos para com a família do lar e saber que o seu lar é a igreja e a igreja é seu lar. E que desde a fundação Deus instituiu uma família para o adorar. Que nós possamos ser eternos adoradores de Deus. E ficar firme e esperar firme do Senhor. Sabendo que aquilo que Deus ele é especialista no impossível. Aquilo que nós não conseguimos enxergar hoje é o nosso futuro de amanhã. E aquilo que nós pensamos que estamos enxergando e plantando hoje, não vai ser o que nós vamos ter amanhã. Porque é plantado um pão de milho, mas colhe uma espiga, mas uma espiga nunca é igual a outra. Às vezes o milho é mais tortinho, às vezes o milho é graúdo, às vezes nem dá milho, né, Bel? Nem dá milho, fica aquela espiga branca assim. Então, você está plantando uma coisa, mas a sua atitude, porque não planta e nasce de uma vez. Você joga ali a sementinha de milho, mas ali vem o sol, vem a chuva, vem o adubo, vem tanta coisa ali. Então, que nós possamos estar firmados somente naquilo que Deus prometeu. E pensar sempre nisso. Eu não gostaria, quem já perdeu o seu algum ente querido, sabe que é muito triste a perda de um ente querido. É muito triste, é irreparável, não tem reparação. É uma dor irreparável. A gente sempre vai lembrar, e toda vez que se lembrar, vai lembrar com tristeza. Mas que também nós possamos ser assim, né? Não querer perder nem dentro do nosso lar e também não querer perder também dentro da igreja. Que Deus nos dê paciência, é difícil. Que Deus nos dê bastante paciência e sabedoria, uns para com os outros.
assim como se fosse a nossa própria família, que é a nossa família. Porque se nós somos filhos de Deus, somos membros de uma só família. Porque o Senhor disse que Ele chama a igreja de filhos de Deus e sua família. E essa é a minha necessidade em nome de Jesus. O pastor antes sempre fala no termo de qualquer pregação, mas boa essa palavra. Irmã, só podia pregar para casais, ponto de casais, com os filhos do lado, e essa é uma deles a palavra. Né? Queridos irmãos, vamos agradecer a Deus. Eu queria convidar o diácono Otávio para vir aqui, fazer oração e despedir nós com a bênção. Irmãos, vamos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus por mais este culto, pela palavra que nós ouvimos nessa noite. Agradecer ao Senhor por ter falado conosco. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui conosco, nos abençoando, Senhor Jesus, de uma maneira simples e espiritual. Ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada irmã, de cada irmão que se fez presente aqui neste culto, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor Jesus, por um motivo de força maior. Que o Senhor possa estar indo de encontro ao Senhor, Deus. Nos leve para os nossos lares em paz, em segurança, nos guardando do perigo de todo mal, nos dando uma boa noite de sono, na tua presença, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.